Olá a todos, finalmente chegamos para o começo dos nossos trabalhos a respeito da educação em Angola, dentro deste nosso canal. Este canal que não é só meu, mas também vosso, né? É um canal que foi pensado e criado para promovermos um pouco, né, sobre questões que envolvem a atualidade da educação em Angola, não só a atualidade, mas como também questões históricas. Então, basicamente, o canal foi pensado nessas perspectivas, né, de podermos trazer diversas contribuições de cunho científico, de autoria de vários autores angolanos e também alguns africanos de outros países, e também os meus trabalhos. E já agora aproveito a oportunidade para me apresentar, né? Eu me chamo Gilson, eu sou natural de Luanda, Luanda que é a capital de Angola. Angola é um dos 54 países que faz parte do continente africano, situado na região subsaariana africana. Nós somos um país também que fomos colonizados pelos portugueses, razão pela qual a gente tem a língua oficial, que é o português. E eu estou no Brasil há mais de 11 anos, né, construindo uma trajetória acadêmica. Eu cheguei aqui neste país em 2014 e de lá para cá eu tenho venho circulando em vários espaços que envolvem as universidades federais do Brasil. Eu falo disto porque eu me especializei em bacharel em humanidades. Eu sou bacharelado em humanidades, eu tenho um curso de nível superior em bacharelado em humanidades pela Unilab. Depois também obtive nessa mesma universidade, que é uma universidade que fica localizada no nordeste do Brasil, lá no estado do Ceará, e lá também obtive o título de licenciatura em Sociologia, então eu tenho a licenciatura em Sociologia. E depois, em 2019, eu venho para o sul do Brasil, propriamente em Santa Catarina, na capital Florianópolis, onde eu consigo entrar na Federal de lá e pude ter a oportunidade então de realizar a minha pesquisa de mestrado, que está disponível no Google, né? A minha pesquisa, de forma bem resumida, em outro momento eu poderei falar mais sobre ela também. Ela buscou compreender então o movimento político que foi estabelecido em Angola, não só estabelecido como também implementado, né, dentro do contexto pós-independência, né, naquilo que foi a campanha eh, sobre a questão alfabetização em Angola. Então eu realizo essa pesquisa no mestrado que tinha como objetivo compreender, né, o conjunto de políticas que o governo angolano vem estabelecendo, ou então estabeleceu dentro do recorte temporal da pesquisa que vai, acho que vai de 1975 a 2000, epa, já nem me lembro muito bem, mas ela está disponível, então eu faço um recorte, né, num dado tempo, num período pós-independência, de buscar compreender quais políticas públicas no campo da educação foram implementadas para a campanha de alfabetização em Angola. E, então eu consigo terminar essa pesquisa em 2022, muito antes de também ter apresentado a sua fase final, né? Eu já preparava um projeto de pesquisa para o doutorado, que também a ideia do doutorado ela vem surgindo durante as minhas pesquisas no mestrado, enquanto eu revisava as literaturas, enquanto eu fui buscando conceitos dentro do campo da investigação, de maneira geral, eu comecei a perceber outras lacunas que poderiam ser desenvolvidas em um outro momento da minha vida acadêmica. Foi assim que, antes de terminar o mestrado, eu consigo estabelecer um título, um projeto de pesquisa, fiz a submissão, né, na Federal do Paraná e consigo passar para o doutorado e, consequentemente, realizo a defesa final do mestrado, passei, né, fui aprovado e então me mudei de Florianópolis, né, para o estado do Paraná, propriamente em Curitiba, onde eu me encontro neste momento. Em menos de 12 meses, estou prestes a me tornar um doutor em ciência da educação, porque já estou há mais de 3 anos no programa e já estou na fase final da pesquisa do doutorado em educação. É uma realização pessoal,
estou muito feliz por isso. E como eu aprendi aqui no Brasil, nós aqui no Brasil, eu vou falar de mim, mas eu acredito que é muito no geral. Aqui no Brasil eu não aprendi a simplesmente entrar numa universidade com a ambição de obter um diploma e por aí tchau. Não. Nós aqui somos instigados a não só eh, cumprimos com aquilo que são os requisitos da instituição na qual a gente está vinculado. Propriamente, quando você entra para fazer um mestrado ou um doutorado, você tem algumas exigências obrigatórias, como por exemplo a questão dos créditos, que são as disciplinas que você tem que cursar, tanto as optativas quanto as obrigatórias, né? E isso nós elaboramos, nós selecionamos, aliás, não elaboramos, já está elaborada. Nós selecionamos num diálogo que nós temos com as nossas orientadoras, né? Nós sempre optamos por escolher coisas que vão muito de encontro àquilo que é o nosso interesse da pesquisa. E eu pude realizar essas disciplinas com sucesso. Você também é obrigado a fazer a prova de proficiência, né? Para quem faz mestrado, você faz uma prova de língua estrangeira, ou inglês ou francês, e para quem faz doutorado, você tende a fazer duas provas de proficiência. Aí a escolha é sua, mas há programas que já estabelecem as duas línguas, ou seja, inglês e francês, e também pude fazer, assim como também és instigado a realizar projetos ou a escrever artigos para participar em eventos tanto nacionais quanto internacionais. A própria universidade aqui no Brasil, as universidades públicas federais, elas, elas patrocinam os alunos. Por exemplo, eu tenho alunos da Guiné-Bissau que acabaram de chegar dos Estados Unidos, né, que eles foram apresentar um trabalho. Tem alunos de outros cursos também, eu conheço, africanos que também estão nos Estados Unidos. Então, isso são investimentos públicos das universidades federais. Assim como também você, enquanto doutorando, você também tende a escrever resumos da tua tese, né, de formas resumidas ou introdutórias para participar em algum evento. No Brasil tem um evento muito, muito famoso que é o evento da área da educação, que todo mundo espera participar, creio eu, que é o AMPED. Então, nós temos esses vários desafios, até o cumprimento dos anos, né, que vem depois do processo da qualificação, e da qualificação você sai dali com uma data provisória para a defesa. Então eu já passei por todos esses rituais. Cabe-me somente agora terminar de escrever a tese, atender as solicitações que a banca da qualificação sugeriu e pá, eu só sei que daqui a alguns meses me tornarei doutor. Então, Gilson, por que deste canal? Desculpa. Então, conforme eu fiz a menção lá atrás, eu estou no Brasil há mais de 11 anos. Eu venho realizando muitas pesquisas, aliás, realizando muitas leituras para as minhas pesquisas. E nessas andanças também tenho me cruzado com muitos jovens. E quando eu falo de jovens, aqui eu estou incluindo as meninas e os meninos. Muitos jovens, bons pesquisadores e pesquisadoras que têm feito trabalhos excelentes no que concerne a questão africana, a angolana em particular. E muitas dessas pesquisas, muitas das vezes, elas acabam por ser publicadas e ficam por ali, né? Porque nós ainda temos, somente em Angola eu percebi isso, enquanto eu cheguei de Angola agora recentemente, né? Eu percebi que há um total desconhecimento do jovem acadêmico angolano de uma determinada instituição. Eu não vou generalizar também, mas de uma universidade na qual eu tive o privilégio de conhecer e frequentar. Porque quando eu saí de Angola, ela não existia, e eu não vou cá citar, de momento ainda não vou citar o nome desta universidade especificamente, mas eu percebi, eu conversava com alguns jovens enquanto eu andava atrás de alguns papéis e eu notei que eu fiz perguntas básicas sobre o que eles entendiam sobre programas de extensão, pesquisa e extensão, sobre o que eles entendiam a respeito da questão da bolsa de estudo, das políticas públicas voltadas para o restaurante universitário, assim como o transporte universitário, e houve um total desconhecimento, assim. E isso me chamou muita atenção. Coisas dessas que aqui no Brasil a gente já vive com isso, a gente já chega conhecendo, porque é uma política pública do governo brasileiro. E muitas das vezes isso acaba por nos ajudar-nos absurdamente no bom sentido da palavra. Quer dizer, a palavra não tem um bom, mas no bom sentido, para que possamos então construir uma trajetória acadêmica neste país sem muito sobressalto. Ou seja,
aqui no Brasil, pelo que eu percebi na minha pessoa, bastava-me ou então cabia-me ter força de vontade para chegar até onde eu cheguei hoje. Eu estou há mais de 11 anos no Brasil. Eu tenho, neste momento, tenho 3 diplomas de nível superior. Já citei lá atrás, que é o bacharel em Humanidades, licenciatura em Sociologia, mestrado em Educação e estou prestes a obter o título de doutor em Ciências da Educação. Isto em Angola, eu acredito que seria impossível, dadas as minhas condições e as condições do país também. Eu, quando eu falo as condições do país, estou a falar das políticas que o país tem e eu já vou chegar até lá, porque eu também fui percebendo que eu estava isso numa conversa que eu estava tendo com uma colega minha há 2 dias atrás. Ela também vem pesquisando muito essa questão da, da educação inclusiva em Angola. E ela me chamou a atenção uma fala dela enquanto a gente trocava as mensagens. Ela me falava que, na opinião dela, ela entende que não, para hoje não basta nós, pesquisadores, sociedade civil, cobrarmos políticas públicas, enquanto as que já existem não se façam sentir. E eu lhe pedi para ela explicar mais sobre isso, porque isso me chamou a atenção. E afinal de contas, eu também, nos meus trabalhos, eu clamo muito por isso, pela efetivação de políticas públicas. Eu só não falei lá atrás, mas agora, aproveitando essa deixa, eu pesquiso formação de professores para a educação de adultos em Angola. Então, nas minhas pesquisas, eu também venho notando debilidades ou então lacunas no que diz respeito à efetivação dessas políticas. E ela foi continuando, foi falando, e ela disse: Olha, Gilson, nós em Angola temos muitas políticas públicas, mesmo tem pessoas, até pesquisadores, que desconhecem, não é, a existência, mas nós temos. O problema de Angola não está só na quantidade de políticas. Nós podemos estar a pedir, vamos ter tanta quantidade, mas o que se espera das que já existem é a sua efetivação. E aí ela foi justificando, por exemplo, no lado dela, segundo o que ela estava defendendo, a questão da educação inclusiva em Angola, né, que é voltada para as pessoas com deficiência, ela ainda não se faz sentir, porque muitos alunos são deficientes em Angola, eles são excluídos, né? Não há um trabalho psicológico, não há uma pedagogia, uma psicopedagogia, acho que é o termo que ela usou um termo parecido, e faça um trabalho de enquadramento, inclusão desse público. Então, muitas das vezes, o que nós vemos em Angola? Por exemplo, numa comunidade lá do Mochico, ou de qualquer parte de Luanda, ou mesmo de qualquer parte de uma outra província. Uma criança que a comunidade ou os pais notam alguma anomalia nesta criança, muitas das vezes essa criança não tem um acompanhamento apropriado. O que acontece é que ela é descriminalizada, sabe? Inclusive, eh, sofrem com os adjetivos que lhes são atribuídos, como feiticeiros, com outras coisas parecidas, né? E aí ela percebe que, mas que nós temos em Angola políticas públicas voltadas para esse tipo de situações, só que ela, como pesquisadora, percebe que o que se vê é que elas não se fazem sentir. Então, já estou dando aqui um spoiler do que nós vamos estar a trazer no nosso canal, né, neste nosso espaço, a respeito disso. Eu sou um pesquisador na área da educação, voltada para a educação de adultos em Angola, e também lido com a questão de formação de professores. Mas eu ainda não me encontro numa situação eh, muito efetiva, muito dinâmica daquilo que são as produções, porque eu ainda estou num processo de terminar a minha tese, então muitas das vezes isso me impede de estar sempre no ativa com a questão dos artigos científicos. Então, para o canal não ficar muito isolado, muito tempo sem ter conteúdo, então eu abri a exceção, então não abri, eu conversei comigo mesmo, então entendi que é necessário, enquanto eu trazer as minhas reflexões, também trazer de outros colegas, afinal de contas, nós temos nos cruzados, eu me cruzo, nós, né? Quando eu falo nós, eu e a comunidade africana e angolana em particular, nos cruzamos por ali, nos restaurantes universitários, nas ruas, não só aqui na cidade de Curitiba, mas quando eu tenho o privilégio de ir em outro estado, me cruzo também com boa gente acadêmica, e naquelas conversas de bar, de ruas, a gente entende o quanto é significativo
a pesquisa deste pesquisador. Então, daí que me nasceu a ideia de criar esse canal, né, este nosso espaço, para começar com o intuito de promover essas pesquisas. Eu conversei com um menino, por exemplo, que pesquisa a questão das políticas públicas de formação, não, as políticas públicas de acesso ao ensino superior em Angola. É um problema atual. Nós em Angola temos muitos problemas de acesso ao ensino superior, não só voltado para a questão das vagas, do acesso e a permanência, mas com uma questão também econômica. Então, esses pesquisadores que vêm pesquisando, eles têm contribuições significativas. E a nossa ideia com este canal é promover essas pesquisas. Se nós formos para o Google, dar um Google através de alguns bancos de dados, a gente vai encontrar uma quantidade, hoje eu posso vos garantir isso, enorme de pesquisas em Angola sobre a educação em Angola. Nós temos muitas boas coisas. Então, eu pensei na possibilidade de, se essas pesquisas existem, e se esses meninos estão aqui perto de mim, a gente divide o mesmo espaço, a mesma universidade, o mesmo país, por que não vamos criar um espaço de promoção, de mais promoção? Ou seja, as pesquisas elas já existem, elas já são promovidas pelas universidades ou pelos bancos de dados, mas não pode ficar por ali. Então, a ideia deste canal é tentar contribuir mais ainda, né, nessa divulgação. Por exemplo, se eu tenho um menino que pesquisou sobre a questão do ensino superior em Angola e ele tem uma pesquisa e ele está disponível para vir falar, conversar conosco, que aqui vai ser uma conversa, né, sobre a sua pesquisa. Quem tiver a ler o trabalho desse pesquisador, né, os futuros pesquisadores ou os presentes, tanto de Angola como aqui no Brasil ou do mundo afora, vai ter o privilégio de estar a ler o trabalho do autor, mas automaticamente poderá também ouvir o próprio autor a falar sobre a sua pesquisa no nosso canal. Então, essa é a ideia. Nós esperamos que, com essa iniciativa, poderemos promover mais ainda a educação em Angola. E aqui o espaço será um espaço de conversa. As abordagens que pretendemos trazer são abordagens científicas que poderemos comprovar dentro do trabalho do próprio pesquisador, né? Porque eu também, quando cheguei no Brasil em 2014, eu tive muitas dificuldades em pegar o modelo a forma ou o modelo de avaliação do Brasil. Nós em Angola estávamos acostumados, vai começar um semestre ou um trimestre, o professor vai dar uma prova, perguntas e respostas, e pá, nós decorávamos as questões. Eu não vou generalizar, mas no meu caso, estudava na Metodista, eu fiz até o terceiro ano na Universidade Metodista de Angola, no curso de Língua Portuguesa e Comunicação, antes de sair de Angola. E era muito isso, a pessoa dava um monte de conteúdos, ao final do semestre ou trimestre nós tínhamos que estudar toda aquela matéria e o professor coloca lá na prova, 4, 5 questões. Aí aqui no Brasil foi diferente. Aqui no Brasil os professores quando no começo da aula eles disponibilizavam o material e nós tínhamos que acessar a partir do sistema da universidade. E depois disso nós tínhamos que começar a ler, né, o material, os livros que a gente usava, a gente tinha que ler tudo e chegava na aula tínhamos que discutir. Muitas das vezes as avaliações passavam pelos seminários. Eu não sabia fazer seminário, eu não tinha habilidades em falar ao público, mesmo nesse canal, eu nunca fiz isso na vida. Então, se tiver a cometer algumas falhas, peço desculpa porque eu estou a começar agora. É com a experiência que vamos melhorar. Então, também eu queria destacar que eu estou sozinho nessa por enquanto, né? Espero que as pessoas que possam se sentir tocadas em dar um suporte dali possamos então fazer as coisas acontecer da melhor maneira possível. De momento é isso, as condições são essas. Eu comprei esse microfone, comprei um celular que eu acredito ser adequado para esse projeto. Comprei também algumas coisas, um microfone, essa cena que está a pegar o telefone. Então, nós estamos aqui a trabalhar com aquilo que temos. Voltando um pouco lá no que estava a falar, e era isso. Eu não sabia fazer seminário, eu tinha dificuldades em fazer resumos, em fazer fichamento, eu não sabia. Então, tudo foi um processo. Eu aprendi e são essas experiências que nós pretendemos trazer aqui. Por exemplo, em algum momento do nosso canal eu poderei falar um pouco
sobre a questão do planejamento, de como é que eu me planejo para chegar até onde eu cheguei, para mim me sentir realizado com tudo aquilo que eu objetivo concluir. Por exemplo, a questão do mestrado foi um sonho. Eu me senti mais realizado ainda quando entrei no mestrado do que no doutorado. No mestrado eu senti, porque eu me preparei de uma tal forma que se desse errado eu ia me sentir muito mal. Mas felizmente foi uma preparação adequada naquilo que eu entendo, objetivada, e eu consegui entrar no mestrado. Tive uma nota muito alta dentro da minha linha de pesquisa. Eu tive a maior nota, né? E aquilo foi uma realização, porque só eu sei o que eu passei para chegar até lá, naquele espaço da Universidade Federal de Florianópolis. Então, são essas experiências, são esses detalhes que eu pretendo, ao longo do nosso espaço, das nossas conversas, das minhas apresentações, né, partilhar com os demais que estejam a chegar ou que já estão e estejam a passar por alguma sessão dificultuosa. Por exemplo, eu sou constantemente constatado por muitos colegas nossos, ou meus, e amigos, conhecidos, para ouvir um pouco sobre o que eu acho sobre tal coisa, né? Então eu faço isso sempre com um bom agrado, né? Tem muita gente hoje que está de vários cursos, da medicina, da agronomia, também já trabalhei com esse tipo de público, relações internacionais, né? Que num dado momento das suas pesquisas as pessoas me contactaram. Gilson, eu tenho o meu trabalho assim, estou com essa dificuldade, me dá só uma ajuda. Ou então sugestões, na verdade não ajuda. O que eu falo são sugestões. Aquilo que eu faço são o que eu faço para essas pessoas é o retorno daquilo que eu já passei e que funcionou para mim. Então eu levo aquilo como conhecimento para as futuras gerações. Por exemplo, eu também posso trabalhar com questões atuais de como construir um projeto de pesquisa para um mestrado, para um doutorado, né? De como fazer um TCC para a realidade angolana, são as monografias, né? Nós trabalhamos com isso, mas eu não estou a promover isso aqui no canal para depois ganhar alguns trocados, até porque tudo que eu faço por amor, porque também alguém um dia sentou, me ouviu e me estendeu a mão. Então, eu assumir isso, ao assumir isso, eu também estou a dar continuidade ao grandioso gesto que eu recebi de certas pessoas, né? Eu sou muito grato a muita gente aqui no Brasil que soube me ouvir e que através desse processo de escuta me deram condições, eu não estou a falar simplesmente econômica, material, mas emocionais para me chegar até onde eu cheguei, porque não é fácil. Morar distante da família, eh, morar num país com uma cultura diferente, não tão diferente quanto eu pensava que fosse a cultura brasileira em relação à cultura angolana, e também em algum momento, quando o YouTube liberar aqui os nossos comentários, vocês poderão comentar no sentido de pedir sugestões de mais temas, que eu posso estar a falar e aí eu deixo passar alguma coisa. Nesse diálogo que nós vamos estar a promover aqui no nosso espaço, é mesmo para isso, para podermos partilhar um pouco das nossas experiências e dessas experiências possamos então em conjunto caminharmos para o bem, né, para um bem maior. E neste caso aqui do nosso espaço, o objetivo principal é promovermos a educação em Angola, né, é trazermos discussões para que até o próprio brasileiro ou brasileira que mora aqui no Brasil, pelo que nós constatamos nas nossas andanças, desconhecem muito sobre a nossa realidade. Não para tocar até na questão cultural, mas sobre a nossa educação, a questão de políticas públicas. Então, o intuito também é promover esses espaços. Então, é basicamente isso, né, que eu gostaria de apresentar nesse primeiro momento, neste nosso espaço, né, que o canal ele foi pensado com a proposta com a proposta de promovermos então a discussões sobre a educação em Angola. Essas discussões elas vão viajar diferentes temáticas e o que nós pretendemos, né, é trazer pessoas capacitadas, né, com pesquisas específicas para os determinados temas. Nós não vamos tentar trazer aqui alguém que pesquisa
o acesso ao ensino em Angola para o acesso no nível primário para falar do superior. Possa estar a haver alguma relação, mas a gente pretende trabalhar com especialistas da área, com pesquisadores, mesmo que não sejam formados assim, como eu, por exemplo, ainda não me considero doutor, eu sou um doutorando. Então, mesmo que a pessoa seja um pesquisador que ainda está caminhando, mas sabendo que ele está num processo de pesquisa, está desenvolvendo uma pesquisa, tem vínculo com uma instituição federal aqui no Brasil, no campo da educação ou em outro campo, a gente vai promover esse trabalho, vai tentar ouvir esse pesquisador ou pesquisadora, para que possamos então ter mais bancos de dados a respeito da atualidade, e não só, e como também histórica, né? De questões envolvendo a nossa educação. E é isso, eu estou muito feliz por ter chegado até esse momento. Eu gostaria muito de agradecer a todos que chegaram até aqui e que passam, que dê aquele gosto, né? Para que o YouTube então, possa entender que esse conteúdo tem relevância e ele faça então chegar a demais pessoas. Eu até coloquei essa imagem aqui, ele é bem proposital, né? O nosso canal sobre a educação em Angola, ele tem essa imagem do fundo, então se puderem partilhar o link para demais pessoas, para que o canal possa então crescer, porque a nossa ideia é não criar um espaço onde o conteúdo fica morto, né? Nós queremos promover essas questões, quiçá então também podermos usar na sala de aula, né? Sobre as questões que aqui forem abordadas. Então, o nosso objetivo é mesmo isso. Nós discutimos muito em Angola a questão da contribuição, né? De quem contribui mais são os que estão no país ou os que estão fora do país. No meu entendimento, eu acho que todo mundo faz alguma coisa. Porque nós estamos aqui no Brasil há muitos anos e eu, quando saí de Angola, não saí no intuito de querer emigrar. Não, era mesmo estudar. Eu queria estudar. Tanto que o Brasil não foi o meu primeiro país. Eu já tentei na Polônia, né? Estava a tentar, mas não deu certo. Eu me lembro que também tinha tentado para ir para a Espanha, em Málaga, também não deu certo. Então o Brasil acabou por dar certo. Então, sempre na luta pela oportunidade de estudar. Tanto é que se eu chegasse ao Brasil e não tivesse com essa vontade, eu já estaria em outros campos, estaria a trabalhar, estaria a fazer outras coisas. Não que eu não trabalhe. De vez em quando faço aí uns bicos para ganhar alguma coisa, porque precisamos nos manter. Então, a ideia mesmo é essa, é promover essas discussões, é enriquecer mais ainda as questões atuais e também mostrar, né, tentar contribuir com alguma coisa, porque aquilo que eu ia dizer, nós estamos fora de Angola, mas em nossas pesquisas e em muitas que eu venho observando por ali, de muitos jovens, quando eu falo jovem, mais uma vez, estou a também incluir as meninas, essas pesquisas que eu tomo conhecimento, elas são todas voltadas para o país, né? Elas são todas voltadas para Angola. Então, nós também, quando realizamos eventos culturais aqui no Brasil, levamos o nome do país, usamos as nossas vestimentas, as nossas tamacacas são muito tradicionais aqui, pelas ruas do Brasil, eu falo dos diferentes estados. Nós também promovemos a nossa cultura através da culinária, da música. Então, vai que nesse espaço alguém não conhecia Angola e por ter contato a esses eventos culturais, e aqui em Curitiba tem muita gente angolana que tem feito isso, que tem promovido muita cultura angolana. Então, isso para nós é significativo, no sentido que estamos a promover o país, né? Por exemplo, eu fui num evento em 2023 em São Paulo, lá pelo Brás, eu me senti emocionado, quase chorei no meio da pista, com mais de 1.000 e tal pessoas numa festa, porque tocou de tudo um pouco, mas quando tocou o Kuduro, aquilo era, tipo, e aquele evento era internacional, porque esse movimento que organizou, eles viajam muito pelo mundo, eles vão para Paris, vão para a Alemanha,
estiveram aqui na América Latina, incluindo no Brasil, onde eu pude participar no evento do Brasil, e eles tocam de tudo. Na Nigéria também, eles tocaram muitas músicas do Ocidente, tocaram músicas daqui da África, os amapianos e whatever, mas de Angola eles tocaram o nosso Kuduro, e foi muito emocionante. Muita gente chorou, vibrou. Eu olhava de lado, pessoas brancas, loiras, olhos azuis, a pularem mais que os angolanos. Então, isso para mim, como pesquisador, e fazendo esse uso do olhar sociólogo aqui perante aquelas situações, eu entendi que nós também estamos a fazer alguma coisa. E eu tenho orgulho de ter feito muito. O muito que eu falo ainda é pouco, mas até onde eu já cheguei, e eu tenho essa vontade de poder dar continuidade a tudo aquilo que eu estou construindo aqui no Brasil, no que toca à minha formação acadêmica. Então, eh, em outro momento a gente poderá conversar mais sobre outras questões a respeito das minhas experiências, das minhas pesquisas, e é isso. Dê o seu like, partilhe o link para a quem você entender ser relevante, para que possamos crescer. Já para deixar uns spoilers, na próxima semana eu já estou a conversar com um pesquisador, não, nem vou adiantar ainda o tema que vai ser discutido, mas está para breve o primeiro debate. Eu queria fazer primeiro um vídeo, depois desse eu queria colocar um segundo conteúdo onde eu pudesse falar das minhas pesquisas, mas eu acho que em algum outro momento eu poderei fazer isso. Agora eu quero oportunizar também essa questão eh, da existência de outros pesquisadores. Então, na próxima semana, acredito eu que entre sábado e domingo estarei a gravar um outro conteúdo sobre uma pesquisa de um pesquisador angolano que estuda aqui e mora no Brasil, por motivos acadêmicos, pelo menos até onde eu sei, e vamos tentar apresentar essa pesquisa para que possamos então já seguir contribuindo com alguma coisa. No mais é isso, eu estou muito feliz por ter chegado aqui. É um conteúdo que eu nem imagino se está bom ou não. Eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu me apresento assim perante uma câmera e com um conteúdo que vai ficar disponível no YouTube. E estamos aqui para isso. Quem quiser dar sugestões, nós também vamos deixar as nossas contas do Instagram. O YouTube não está liberando nos comentários porque temos que cumprir alguns requisitos. Mas vamos deixar as nossas páginas no Instagram. Quem quiser nos contactar com sugestões, com alguma contribuição, né? Ou contribuições, no caso, estaremos disponíveis. E é isso. Muito obrigado e até mais.